Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um cluster usando K-means com código Python no Microsoft Excel. Então imagino que você tem a sua planilha aí e você quer fazer um cluster diretamente no Excel. Hoje você tem a opção usando o código Python. Tá? Eu já mostrei como fazer isso usando o R, a importação e tudo mais. Mas a gente vai ter a opção já hoje, aqui no menu Fórmulas, a gente vai ter o Insert Python. Então eu vou clicar aqui no Insert Python e aqui embaixo eu vou ter uma opção Generate Linear Regression. Então eu vou clicar aqui em Insert Sample só para inserir o conjunto de dados que a gente Iris Dataset. Então eu vou apagar aqui que eu não quero o título. Também não quero. Ele já gerou aqui uma regressão linear, mas não é isso que eu quero. Então hoje a gente vai só usar esse conjunto aqui para demonstração. Então eu vou aqui dentro, vou clicar em PY, dar um Tab. E aqui dentro eu consigo escrever o meu código em Python. Então eu vou importar a biblioteca. No caso do R a gente usa library, aqui a gente vai usar o from. E a biblioteca, uma delas para construção de modelo de machine learning, que é o tipo de modelo que a gente vai usar aqui, um modelo não supervisionado, um unsupervised learning, chamado K-means. Então eu vou pegar o sklearn ou scikit-learn. E aqui dentro vai ter uma opção chamada cluster. Tá? Então, dentro dessa biblioteca eu vou importar K-means. Ok, feito isso, eu vou dar um Enter para pular a linha e eu vou representar o conjunto de dados aqui dentro do código Python. Então, eu vou pegar o data Iris, a gente vai ter aqui o conjunto de dados já, né? Só que eu preciso representar ele aqui dentro. Então, para representar, eu vou colocar ele como XL e vou escolher aqui a opção. No caso aqui eu estou escolhendo o conjunto inteiro, né? Então eu vou dar um Ctrl Enter e ele já vai mostrar aqui para mim que ele já representou, ele já trouxe aqui para dentro um conjunto de dados no formato data frame com 150 linhas e 5 colunas. Okay? Eu vou dar um F2 aqui para editar. E aí é o seguinte, dentro do K-means eu não posso usar variáveis categóricas, então a gente vai ter uma variável categórica aqui. Ó. Então eu vou retirar essa variável categórica. No caso aqui eu só vou usar duas variáveis, tá? Outro detalhe é que aqui a gente vai ter todas as variáveis numéricas, né? No mesmo formato, em centímetros. Se eu tiver formatos diferentes, centímetros, quilômetros, valor monetário, eu preciso fazer o center scale, eu preciso fazer uma transformação. Mas aqui é tudo em centímetros, não vai ter transformação nenhuma. Bom, então eu vou pegar o Data Cluster, vou colocar o nome aqui de Data Cluster e vou pegar o Data e vou diminuir aqui o Data Iris para apenas duas. Então eu vou pegar sepal length. Ok. Então note que ele já transformou aqui para apenas duas variáveis. Então eu peguei duas variáveis, sepal length e petal length. Vou dar um F2 para editar. E agora eu posso fazer o meu modelo. Então eu vou colocar modelo model K-means. Iris, vou colocar o nome grande aqui só para ficar mais fácil de ler. Então K-means, eu vou usar a função K-means e vou estabelecer o número de cluster que eu quero. Então n clusters, vou colocar 3. Aqui eu vou colocar init 3. Eu não vou executar, então eu vou pular uma linha e aqui eu vou colocar model K-means e vou usar a função fit. E o fit vai ser o que? No data cluster, que a gente criou lá em cima para representar o conjunto de dados que a gente quer fazer o cluster. Se eu executar, ele vai retornar para mim o resultado, mas ele vai retornar esses objetos. Então eu consigo pegar a estrutura, o tipo e alguns resultados, mas eu preciso plotar esses resultados aqui. Então eu vou usar uma função chamada PLT. E essa PLT, lembra que no R eu uso aqui, ó, Janitor Clean Names, com muita frequência. Por quê? Porque essa função Clean Names, o que ela faz? Ela transforma o nome das variáveis. Se tiver maiúscula, ela te transforma para minúscula. Se tiver pontos, ela transforma para underline. Se tiver espaço, ela retorna para underline e assim por diante. Então ela padroniza o nome das variáveis, facilitando a manipulação dos dados. Essa função faz isso, e essa função está dentro do pacote Janitor. Okay? Então no Python, digamos que seria import matplotlib.pyplot as PLT.
Então seria o as aqui seria um apelido, né? Para eu não ter, é como se fosse um import numpy as np, para eu não ter que digitar toda vez numpy ali na frente. Então eu vou colocar plt, aqui a gente vai usar o scatter plot, e aqui eu vou colocar o data cluster sepal len petal-len. Aqui eu vou usar o resultado do k-means, então eu vou colocar o model k-means iris, e aqui o resultado que vai ser o labels, ok? Então aqui, se eu clicar aqui, ele já vai retornar para mim o cluster. Então eu tenho o primeiro cluster, segundo cluster, o terceiro cluster, ok? Só que aí eu quero incrementar, eu quero colocar os centroides ali. Então eu venho model centers. Então eu vou colocar o nome desse objeto de model centers, e dentro do model k-means iris eu vou ter vários objetos de resultado aqui, ó, só que eu vou ter um chamado cluster centers, tá? Então eu vou usar esse cara aqui para colocar nesse objeto aqui model centers que eu estou criando, okay? Então dentro desse model centers eu posso representar ele ali no gráfico. Então eu vou usar o plt scatter, e aqui eu vou representar o model centers, primeiro eixo, segundo eixo, e aqui eu vou colocar a cor navy. O size eu vou colocar 300 parece ser bem grande, e o alpha, para não, que é a transparência, eu vou colocar 0,5, simplificar. Cara, não ficou legal, né? Vou colocar 400 aqui. Vai ficar bem grande, mas é só para ilustrar. Então aqui ele já apareceu em laranja, né? Bem grande, centroides, né? Então tá aí, já está pronto. Óbvio que eu posso colocar ali, usar a função plt title, colocar título, plt ylabel e assim por diante, né? Para ajustar e colocar os títulos e os labels no gráfico aqui, tá? Assim como no ggplot2. Só que o básico é isso aqui mesmo. Então eu posso, para plotar esse gráfico aqui fora, eu tenho algumas opções, né? Duas delas eu posso clicar aqui com o botão direito, vem display plot over cells. Então a gente vai ter aqui já a opção. Ou eu posso vir aqui, vamos apagar isso aqui. Vir aqui, ó, ele vai ter dois tipos de saída aqui, né, de Python. Eu posso ter o objeto e eu posso ter também o valor, né? E o valor aqui no caso seria o gráfico, né? Quando eu clico aqui, ele já expande o gráfico aqui para mim, ok? Então você tem essas opções. Eu vou voltar aqui para o objeto, que eu acho que fica mais fácil. Então eu clico aqui com o botão direito, vem display plot over cells. Aqui, nesse caso, eu tenho esse conjunto de dados, mas se eu quiser usar outros conjuntos, eu consigo também. Então, ou eu posso até abrir o conjunto de dados direto aqui, mas eu acho que... Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui eu uso o positron, mas você pode usar o VS Code ou até o R também. Aqui, o RStudio, né? Então eu vou pegar aqui sklearn import datasets. Ok. Então dentro do datasets eu vou pegar data iris. Então eu vou colocar aqui datasets load. Aqui dentro do load eu vou ter load diabetes, digits, files, iris, sample images, vou ter vários wine, vou ter vários conjuntos de dados para usar, para praticar, digamos assim, né? Então eu vou carregar o conjunto de dados iris. Só que aí um detalhe que é interessante ou importante, que é diferente do R. Geralmente o Python ele trabalha muito com features e target. É diferente do R, que geralmente a gente trabalha muito com data frame, né? E quando a gente fala data frame, como é que eu vou explicar isso? Seria como uma linguagem de alto nível. Então, uma linguagem de alto nível na programação geralmente não é o alto nível é bom e o baixo nível é ruim, né?
quão distante está da linguagem da máquina. Então, quanto mais baixo o nível, assembly, por exemplo, é baixíssimo nível, vai estar muito próximo da linguagem de máquina, então é mais complexo do ser humano aprender inicialmente. E quanto mais alto o nível, mais fácil do ser humano compreender, só que tem o porém. O assembly ele executa muito rapidamente, então quanto mais próximo da linguagem humana, menos desempenho ele tem, falando de maneira bem simples. Tá? Quando a gente fala, por que o Python, por exemplo, ele tem essa representação? Então se eu pegar aqui ó, data iris, então eu vou ter aqui as features, tá? Aqui o data iris, eu vou ter a feature names, eu vou ter aqui o data iris target, como se fosse o Virginica, Erisetosa e Versicolor. E aqui eu vou ter data iris, target names. Então eu vou ter aqui os nomes. Tá? Então por que desse jeito? Né? Exatamente para melhorar o desempenho. Então quando eu tenho um valor numérico aqui, o computador ele praticamente trabalha só com valor numérico. Então quando eu tenho lá no DataFrame, o que ele faz? Né? Na frente, na minha frente ali, ele está trabalhando com dados categóricos, mas lá no fundo, no computador, ele está transformando aquele dado categórico para um dado numérico. Então, você pode fazer no R também. Vamos pegar aqui, ó, puxar aqui. Ó. Então, a primeira coisa, você tem que mudar aqui para Python, né? E aqui, file... Não, ou senão aqui, ó, Python Script. Então, se eu pegar sklearn, import data sets, data iris, então vai ser a mesma coisa, tá? Então data, aqui vai ser a feature names, data target e target names. Okay? Então é a mesma coisa, né? Não vai mudar muita coisa, não compensa talvez a gente perder tempo com isso. Então vamos colocar o gráfico aqui, display over cells. Vamos ver se eu coloco aqui o gráfico. Acho que é isso. Então é isso que eu queria falar, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.